Fala pessoal, tudo bem? A semana já começou com um susto. Em 24 horas, cerca de 1,5 bilhões em posições compradas foram liquidadas no mercado cripto. Mas o mais interessante é que depois desse choque, o Bitcoin ficou travado entre 112 e 113 mil dólares. E agora o mercado inteiro está de olho em duas zonas importantes. Lá embaixo, tem uma piscina de liquidações perto de 107 mil dólares, que pode ser ativada se vier um dado macro mais forte que o esperado. Lá em cima, tem um grande volume de ordens de stop entre 118 e 122 mil dólares, que pode ser rompido se os dados vierem positivos e puxarem o risco para cima. É como se o mercado estivesse segurando a respiração antes de uma semana cheia de eventos nos Estados Unidos. PIB, pedidos de seguro-desemprego, vendas de casas e, o mais importante, o indicador de inflação preferido do Fed, que sai essa semana. A pergunta é: esse choque inicial e esse cenário de mercado travado mudam a tendência macro que a gente vem acompanhando? Ou seja, liquidez global em alta, sazonalidade positiva no quarto trimestre para o Bitcoin e sentimento ainda neutro? É isso que a gente vai analisar aqui, o que é apenas ruído de curto prazo e o que realmente importa para este ciclo. Para começar, vamos falar sobre o índice de liquidez global, que acabou de fazer novas máximas. Esse índice mede de forma simplificada quanto dinheiro existe disponível no sistema financeiro global. E isso importa porque, como já falamos em outros vídeos, o Bitcoin e outros ativos de risco são extremamente sensíveis à liquidez. Quando o índice sobe, significa que há mais capital disponível para investir, mais apetite por risco. Historicamente, sempre que tivemos expansões de liquidez global, o Bitcoin respondeu com fortes altas, basta olhar o próprio gráfico. E não é só a liquidez global que está subindo. Dentro do próprio mercado cripto, estamos vendo sinais claros de poder de compra pronto para entrar. A oferta de stablecoins está em alta, o que significa que há mais dólares tokenizados no mercado, prontos para serem convertidos em BTC, Ethereum e outras criptos. Sempre que o supply de stablecoins cresce de forma consistente, costuma ser um sinal de entrada de capital novo. Além disso, as reservas de Bitcoin nas corretoras continuam caindo, atingindo os níveis mais baixos dos últimos anos. Isso significa menos oferta disponível para venda no curto prazo, e do ponto de vista de oferta e demanda, cria uma pressão natural de alta no preço. E tivemos um dado interessante logo após o último corte de juros no Fed. O percentual de BTC disponível nas corretoras da Binance caiu forte, mostrando que os investidores aproveitaram o momento para tirar ainda mais BTC das corretoras. Ou seja, não é só uma tendência de longo prazo, mas também uma resposta imediata do mercado a um cenário de política monetária mais favorável. É como se o mercado estivesse recebendo combustível novo, enquanto ao mesmo tempo a torneira de oferta vai se fechando. Uma combinação que, para muitos analistas, indica que ainda temos espaço para mais uma perna de alta antes de um possível topo de ciclo. Claro, essa correlação não é perfeita no curto prazo, podemos ter quedas mesmo com liquidez em alta, principalmente por eventos de curto prazo, notícias, dados econômicos ou realizações de lucro. Mas no longo prazo, o preço do Bitcoin costuma seguir a direção da liquidez e da oferta disponível no mercado. Outro ponto muito importante é o sentimento do mercado. E se você olhar o índice de medo e ganância, vai notar que estamos bem próximo do meio, nem em medo extremo, nem em euforia. E isso é ótimo, porque os grandes ralis geralmente começam quando o mercado está neutro ou até levemente pessimista, e não quando todo mundo está ganancioso. Quando chega a euforia, normalmente é o momento em que os grandes players vendem para o varejo. Esse mesmo comportamento aparece nos fluxos dos ETFs de Bitcoin. Temos entradas moderadas, sem pânico e sem FOMO, mostrando que o mercado está absorvendo liquidez de forma saudável, sem aquela mania de comprar a qualquer preço. Nos indicadores on-chain, a história é bem parecida. O MVRV, que mede o lucro não realizado dos investidores, está no meio do caminho e não em uma zona de perigo. E quando olhamos para o MVRV Cross, que compara o lucro dos holders de curto prazo com os de longo prazo, estamos desde o início do ano na zona de pré-euforia. Historicamente, essa faixa amarela costuma marcar o início da fase final de alta do ciclo. Se você olhar para o gráfico, dá para ver nas zonas de pré-euforia anteriores, 2013, 2017 e 2021, o Bitcoin ainda teve uma perna de alta expressiva antes de chegar na zona vermelha de euforia máxima, onde geralmente acontecem os topos de ciclo, ou seja,
Estatisticamente, ainda há espaço para o mercado aquecer antes de um eventual pico. E os dados de posição dos holders confirmam isso. Apesar de os holders de longo prazo estarem realizando lucro, vendendo cerca de 145 mil BTC no mês, essa oferta está sendo totalmente absorvida por novas carteiras, principalmente as com menos de um mês, que compraram mais de 73 mil BTC só em setembro. Os holders de curto prazo também estão acumulando, somando mais de 159 mil BTC líquidos. Esse tipo de rotação, veteranos vendendo e novos investidores entrando, é típico de bull markets saudáveis. Quando juntamos tudo, sentimento neutro, MVRV fora da zona de risco, entrada de novos investidores e queda da oferta disponível, temos um cenário de mercado equilibrado e com potencial de continuidade para mais uma perna de alta no médio prazo. Outro fator que muita gente esquece de olhar é a sazonalidade. Historicamente, o quarto trimestre costuma ser o melhor período para o Bitcoin e para o mercado de risco no geral. Se a gente olhar para os últimos ciclos, outubro e novembro, têm sido meses muito fortes, muitas vezes marcando o início ou a continuação de grandes ralis. Até setembro, em muitos anos, foi o mês de correção, mas este ano parece que a correção de setembro veio adiantada, lá em agosto. Isso pode ter limpado o mercado mais cedo e deixado o caminho livre para uma alta mais consistente agora. E não é só o Bitcoin, as ações americanas também costumam performar bem no final do ano, impulsionadas por mais liquidez e estímulos sazonais. Então, quando somamos sazonalidade positiva mais liquidez global em expansão mais sentimento de mercado neutro, o cenário começa a ficar bem interessante para quem está posicionado. Agora, não dá para falar de Bitcoin sem olhar para o S&P 500, o principal índice de ações dos Estados Unidos. Hoje, ele está dando sinais de que pode entrar em um daqueles movimentos de euforia, em que os preços sobem rápido demais antes de uma correção maior. Porque nos últimos anos, desde 2022, o BTC e o S&P 500 têm se movimentado praticamente juntos. Sempre que o S&P 500 sobe com força, o Bitcoin tende a acompanhar, e quando as ações caem, o BTC também sente o impacto, como também já vimos em vídeos passados aqui do canal. Isso acontece porque os dois estão dentro da mesma categoria de ativos de risco. O grande investidor institucional olha para o pacote, ações de tecnologia, cripto, ouro, até imóveis em alguns casos, e o dinheiro flui para onde há mais apetite de risco e mais liquidez. Então, quando a bolsa americana dá sinais de força, o Bitcoin quase sempre surfa essa onda junto. Claro, como também já falamos em vídeos anteriores, essa correlação não é perfeita. O BTC ainda tem seus fatores próprios, como o halving e os fluxos dos ETFs. Mas no curto e médio prazo, acompanhar o S&P é essencial para entender o comportamento do mercado cripto. Por isso, se realmente vermos o S&P entrando nessa fase de euforia antes de uma realização, é muito provável que o Bitcoin seja puxado para novas máximas junto com ele. Agora tem um ponto que é importante deixar claro: quanto mais avançado o ciclo, mais agressiva fica a volatilidade. Isso acontece porque conforme o preço do Bitcoin sobe, o mercado fica cada vez mais alavancado. Mais traders começam a usar derivativos, mais fundos entram operando com risco. E isso cria um efeito de estilingue. Movimentos para cima ficam mais fortes, mas os movimentos para baixo também são mais rápidos. O gráfico de posições abertas em futuros deixa isso bem visível. Ele mostra o valor total das posições abertas em contratos futuros de Bitcoin em todas as corretoras. Hoje, esse número está perto das máximas do ano, o que significa que há muito dinheiro alavancado no sistema. Enquanto o preço sobe, isso ajuda a empurrar o mercado para cima, mas basta uma realização para acionar uma reação em cadeia, liquidações, stops sendo executados e quedas aceleradas. Essa queda recente de 1,5 bilhão em liquidações é exatamente o tipo de movimento que vemos nessa fase do ciclo. Por isso, não dá para se assustar com correções de 10, 15 ou até 20%. Elas são comuns em bull markets. No ciclo de 2020 a 2021, como também já falamos em vídeos passados, vimos várias correções assim antes de o preço fazer novas máximas. O ponto-chave é saber diferenciar um evento pontual de uma mudança de tendência. Enquanto a liquidez global continuar em alta, o sentimento de mercado se mantiver neutro e o quarto trimestre seguir historicamente positivo, a direção maior ainda é de alta, só que com mais solavancos no caminho. Agora vamos falar de macro, porque é aqui que está a base de tudo. Hoje o mercado está precificando apenas 2 cortes de juros para o restante de 2025 e mais 2 no início de 2026, um no primeiro trimestre e outro no segundo. Não é muito, mas é suficiente para manter a liquidez aumentando aos poucos. Além disso, o índice de liquidez global está em rompimento, como falamos no início, e isso é o que realmente move os preços dos ativos de risco. Não importa tanto
tanto que o Fed fala, o que realmente importa é se o dinheiro está ou não entrando no sistema. E agora ele de fato está. No mercado de trabalho dos Estados Unidos, estamos vendo uma desaceleração gradual, mas nada parecido com colapso. Os pedidos contínuos de seguros-emprego estão subindo devagar, bem diferente dos picos que vimos em 2020 e na crise de 2008, ou até na bolha da internet, por exemplo. Isso significa que o Fed pode aliviar as condições monetárias sem o risco de provocar uma recessão profunda, que foi um dos principais pontos trazidos aqui no canal de cortes de juros em situações de crise e que algumas pessoas acabaram não entendendo. Mas enfim, estamos num cenário em que a inflação ainda está um pouco acima da meta, mas a economia continua crescendo. Perfeito para ativos de risco como ações e Bitcoin, que costumam se antecipar e precificar esse alívio com meses de antecedência. Outro ponto que precisa entrar no nosso radar é o déficit fiscal dos Estados Unidos, que está se aproximando de 2 trilhões de dólares neste ano fiscal de 2025. Isso significa que o governo está gastando muito mais do que arrecada, e essa conta precisa ser paga de alguma forma. Historicamente, existem duas opções: aumentar imposto, o que é politicamente difícil, e emitir mais dívida e eventualmente imprimir dinheiro para comprar essa dívida. E adivinha qual é a alternativa preferida? Exato, imprimir dinheiro. Esse ciclo gera o que chamamos de crescimento exponencial da dívida, que só pode ser sustentado com o crescimento exponencial da base monetária, ou seja, mais dólares sendo criados do nada para financiar o governo. E o que acontece quando a quantidade de dólares cresce sem parar? O valor de cada dólar cai. Para o investidor, isso é crucial. Ativos escassos, como ações de boas empresas e principalmente o Bitcoin, que tem oferta limitada, acabam se valorizando em relação ao dólar ao longo do tempo. Por isso que muita gente chama o BTC de hedge contra a impressão de dinheiro. Bom, então, se esse déficit continuar nesse ritmo, e tudo indica que sim, irá continuar, teremos mais combustível para o preço do Bitcoin subir no médio e longo prazo, principalmente porque o denominador, o dólar, está sendo diluído. Bom, então resumindo o que abordamos aqui: liquidez global em alta, mercado calmo, quarto trimestre historicamente positivo e economia ainda sem sinais de recessão. Tudo isso aponta que ainda temos espaço para mais uma perna de alta no Bitcoin, antes de pensar em um topo de ciclo. Mas é claro, é bom esperar bastante volatilidade no caminho. E você, acha que o BTC vai para novas máximas ainda esse ano ou só em 2026? Deixa sua opinião aí nos comentários. E se você curtiu esse vídeo, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Até a próxima!